Você já imaginou ver Pelé sendo superado por Messi no ranking dos maiores jogadores da história? Pois foi exatamente isso que a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol revelou. E a escolha já está gerando polêmica no mundo todo. Mas não para por aí. Galvão Bueno também entrou no debate do futuro da seleção brasileira, sugerindo um nome inesperado para trabalhar ao lado de Ancelotti. A pergunta que fica é: a CBF vai ouvir? Enquanto isso, do outro lado do oceano, Vini Júnior enfrentou o momento mais delicado da carreira fora dos gramados. Em uma audiência com a justiça espanhola, ele revelou detalhes chocantes do episódio em que foi alvo de uma ameaça racista. As palavras do craque emocionaram até quem está acostumado com a brutalidade do futebol europeu. E não menos surpreendente, Rafinha abriu o coração sobre quase ter aceitado uma fortuna para sair do Barcelona. E Antony, após um empréstimo que parecia apenas temporário, agora tudo indica que o Manchester United quer se desfazer do brasileiro de vez. Mas será que ele merece essa rejeição? Então fica comigo até o fim, porque as próximas histórias vão mudar a forma como você vê alguns dos principais nomes do futebol mundial. Federação Internacional de História e Estatística do Futebol crava: Messi é o maior da história. E Pelé, a discussão que há décadas divide apaixonados por futebol, ganhou um novo capítulo oficial. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol acaba de divulgar um ranking bombástico. Lionel Messi foi eleito o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sim, acima de Pelé. A escolha, que não foi detalhada em critérios objetivos, já causou alvoroço e polêmica nas redes sociais e entre especialistas. Na segunda posição aparece justamente Pelé, o rei do futebol, ícone máximo do esporte brasileiro e eterno símbolo de uma era dourada. O pódio é completado por outro gênio argentino, Diego Maradona, talvez o mais visceral entre os craques. Completam a lista nomes como Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckenbauer, Di Stéfano e Ronaldinho Gaúcho. 2 brasileiros entre os 10 maiores, além do rei. Apesar da relevância da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol como entidade estatística, muitos torcedores contestaram a ausência de critérios claros para a escolha. Alguns alegam que a comparação entre diferentes épocas é injusta, enquanto outros enxergam a lista como mais um reflexo da idolatria contemporânea por Messi. Independentemente da polêmica, o que é inegável é que esses nomes marcaram gerações. Galvão surpreende e indica nome inusitado para trabalhar com Ancelotti na seleção. Se tem uma coisa que Galvão Bueno nunca fez, foi se calar diante do que acredita. E mais uma vez, o maior narrador da história do futebol brasileiro fez questão de dar sua opinião. E dessa vez, com um toque de ousadia. Durante seu programa Galvão e Amigos, exibido na Band, ele lançou uma sugestão inesperada para integrar a comissão técnica da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, o ex-jogador e atual comentarista Paulo Roberto Falcão. Segundo Galvão, Falcão não é apenas um ícone dentro de campo, mas também fora dele. Inteligente, sereno e com experiência tanto como jogador quanto como treinador, Falcão seria o nome ideal para fazer a ponte entre a tradição brasileira e o estilo europeu de Ancelotti. Sentirei muita falta do meu amigo Falcão no programa, mas gostaria que ele estivesse ao lado de Ancelotti na seleção, declarou Galvão, deixando claro que, se dependesse dele, Falcão já estaria de terno ao lado do italiano. E não parou por aí. Casagrande, também presente no programa, reforçou a ideia e ampliou a sugestão. Em sua visão, a comissão ideal contaria ainda com Kaká, Ricardo Rocha e Dunga, mesclando carisma, respeito no vestiário e profundo conhecimento tático. O novo ciclo da seleção, que terá início nos jogos das eliminatórias em junho, já está sendo cercado de expectativa. Vinícius Júnior quebra o silêncio e faz desabafo forte na justiça. Temi pela minha vida. No futebol, existem momentos que transcendem o jogo, momentos em que a bola para de rolar e o mundo precisa escutar. Foi exatamente isso que Vinícius Júnior fez. Em audiência por videoconferência com a Justiça da Espanha, o atacante do Real Madrid abriu o coração e revelou um dos episódios mais dolorosos de sua carreira e da sua vida pessoal. Vini prestou depoimento sobre o ato criminoso ocorrido em janeiro de 2023. Quando um boneco com sua camisa foi pendurado enforcado em uma ponte em Madrid, às vésperas do clássico contra o Atlético. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Não sabia o que aquele boneco significava, se minha família estava em perigo, afirmou o jogador, visivelmente abalado. A justiça espanhola indiciou 4 suspeitos, ligados a um grupo radical do Atlético de Madrid. Eles foram acusados por crimes de ódio e podem pegar até 4 anos de prisão, além de pagarem uma indenização. O Real Madrid repudiou o ataque, chamando-o de repugnante, enquanto o Atlético também condenou o ato. Mas o impacto foi maior. Torcedores, clubes e instituições esportivas se mobilizaram. Na partida seguinte,
Aos 20 minutos, o Santiago Bernabéu parou para aplaudir Vini Júnior de pé. Uma resposta simbólica. Um abraço coletivo e, principalmente, um recado claro. Ele não está sozinho. Rafinha diz não ao dinheiro e revela decisão surpreendente sobre seu futuro. Quando a proposta chegou, a maioria dos jogadores teria aceitado sem pensar duas vezes. Um contrato milionário, cifras de 10 dígitos, uma vida confortável para ele e toda a sua família. Mas Rafinha fez algo raro no futebol moderno. Disse não ao dinheiro, e sim aos seus sonhos. O brasileiro viveu uma temporada mágica com a camisa do Barcelona. Foram títulos, gols decisivos e um renascimento pessoal dentro de campo. Antes desacreditado por parte da torcida e até preterido por Xavi, ele se transformou sob o comando de Hansi Flick. Com mais liberdade em campo e confiança renovada, o camisa 11 brilhou. Conquistou a Supercopa, a Copa do Rei e a La Liga, todos com o Real Madrid como vice. Mas mais do que as taças, Rafinha conquistou algo maior: o respeito da torcida, da diretoria e, principalmente, de si mesmo. O presidente Joan Laporta foi direto ao ser questionado. Rafinha não sai, ele se identifica com nosso projeto. E o próprio jogador confirmou: se essa proposta tivesse vindo no ano passado, talvez eu tivesse ido, mas hoje quero mais. Quero deixar meu nome na história do Barça e da seleção. Dinheiro compra conforto, mas não compra sonho realizado. Com 34 gols e 23 assistências na temporada, o camisa 11 provou que não está pronto para encerrar sua jornada. Antony surpreende a Europa e coloca pressão no Manchester United. De rejeitado a protagonista de final europeia. Essa é a reviravolta impressionante vivida por Antony na temporada 2024-25. Depois de ser alvo de críticas, manchetes negativas e um desempenho abaixo do esperado no Manchester United, o brasileiro ressurgiu como uma fênix na Espanha, vestindo a camisa do Betis e encantando torcedores, analistas e até os próprios rivais. Agora, o nome dele volta com força ao mercado e coloca o Manchester em uma encruzilhada. Foram 23 jogos com a camisa do Betis até aqui, com 8 gols, 5 assistências e atuações decisivas, como a que garantiu a vaga do clube na final da Conference League. Enquanto isso, na Inglaterra, o debate sobre seu futuro esquenta. René Meulensteen, ex-técnico do United, foi direto ao dizer: eu não o traria de volta. Para ele, Antony nunca teve a personalidade certa para a Premier League. E o erro foi acreditar que brilho na liga holandesa garantiria sucesso na Inglaterra. Mas será mesmo o fim da linha para Antony em Manchester? Aos 25 anos, o atacante parece mais maduro, mais focado e mais determinado a provar que pode brilhar em qualquer gramado. Seu contrato com o United vai até 2027, com opção de renovação, mas o clube já estuda uma venda definitiva na próxima janela. Agora eu quero saber a sua opinião. Antony calou os críticos ou ainda precisa provar mais? Comenta aqui embaixo, deixa seu like se curtiu o vídeo, e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima.